ST 2016, artigo 3º. Enquanto no artigo anterior, artigo 2º, havia o rol de dispositivos reputados inaplicáveis ao processo de trabalho, no terceiro são aqueles reputados aplicáveis em razão de omissão e compatibilidade. Em razão de omissão e compatibilidade. Inciso 1º, artigo 76, parágrafos 1º e 2º do novo CPC. São aplicáveis ao processo de trabalho. Regulam eles o saneamento em caso de incapacidade processual ou irregularidade de representação. Quem resolver fazer um comparativo desse artigo com o CPC de 73, trata-se do artigo 13. Só que o artigo 13 sempre foi objeto de muita polêmica em segundo grau, quanto a ele ter cabimento ou não para as instâncias superiores, porque no primeiro grau, tranquilamente, ele era considerado aplicável, e sempre que houvesse incapacidade de parte ou irregularidade de representação, o juiz suspende o processo por prazo razoável, que o dito artigo 13 do CPC revogado caput e o 76 caput do novo menciona um prazo razoável e nunca quis dizer qual é o prazo razoável, e esse prazo razoável ele é até 30 dias, conforme o prazo que está previsto no CPC revogado. Ele estava no artigo 326, e no novo, onde que anda? É até 30 dias, é o artigo 352, ou seja, prazo não superior a 30 dias. Havendo incapacidade de parte ou irregularidade de representação, o juiz suspende o processo, dá 30 dias, intima a quem dê direito para sanar o vício, e descumprida a determinação, na instância originária, em relação ao autor, processo extinto; em relação ao réu será reputado revel, e se for em relação a terceiro, será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que estiver. A novidade que existe é a menção expressa do artigo 76, parágrafo 2º do novo CPC, que o dispositivo cabe na fase recursal. Enfim, acaba com essa celeuma toda que reinava até ontem. Parágrafo 2º diz, do 76, descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator não conhece do recurso se a providência couber a quem recorreu. Determina o desencadeamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Detalhe importantíssimo. Esse artigo é um dos vários exemplos que existem espalhados no Código sob o tal do princípio da primazia da integral decisão de mérito do artigo 4º. Primazia da integral decisão de mérito do artigo 4º. Podem anotar esse artigo e podem anotar o dito princípio, porque ele estará batendo a nossa porta sempre, e nós vamos ter que responder se e quando, ou se em todos os casos ele é aplicável ou não no processo do trabalho. Mais adiante eu vou retornar ao dito artigo 4º, mas reitero, artigo 4º, princípio da primazia da integral decisão de mérito. Isso vale para a decisão de mérito, seja no julgamento da causa em instância inferior, até a sentença, e ele cabe nas instâncias recursais, com tudo que os senhores puderem imaginar. Se o recurso for tempestivo, no mais tudo se corrige no novo CPC. Incapacidade de parte e irregularidade de representação, o advogado assinou o recurso, mas não tem poderes. Intima, tem prazo, juntou, tá ok. Não juntou, as implicações estão ali no dito dispositivo. Se em primeiro grau é uma situação, se em segundo grau, outra situação. Mas há vários outros aspectos deste dito princípio. Artigo 138, a respeito de amicus curiae, o amigo da corte, isso cabe no primeiro grau e cabe nas instâncias superiores. E é o juiz que vai estabelecer quais são os limites da atuação do amicus curiae. É o que está no artigo 138 e seus parágrafos. E isso cabe para nós. E cabe lá no primeiro grau também.
E cabe no TRT, e cabe no TST, e cabe no STF. Cabe na Justiça do Trabalho o amigo da Corte em todos os casos. Temos que ler o dito artigo 138, verificarmos tudo o que está lá e cumprirmos a determinação. Artigo 139, exceto a parte final do inciso 5º. A parte final do inciso 5º quer dizer que, enquanto na Justiça Estadual é possível utilizar conciliadores e mediadores buscando a autocomposição, na área trabalhista isso não tem aplicação, até porque o artigo 165 do novo CPC, que é o artigo onde começa o legislador a tratar de conciliação e mediação, o TST entendeu que nada desses dispositivos tem aplicação para nós. Já temos rito próprio, é o juiz do trabalho que vai continuar fazendo a audiência nos processos. Todos os demais incisos do artigo 139, que trata de poderes, deveres e responsabilidades, têm aplicação no processo do trabalho. Artigo 292, inciso 5º, valor pretendido na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo 292, inciso 5º, que eu quero chamar a atenção a respeito de um detalhe. O artigo 292, ele trata do valor da causa e diz: o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 5º, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. O que o TST quis dizer com tem aplicação o 292, inciso 5º? Temos que ler o inciso seguinte, que isso é o artigo 3º, inciso 4 da resolução 39. Notem o inciso 5º do artigo 3º, também da resolução 39. Artigo 292, parágrafo 3º. Correção de ofício do valor da causa. Correção de ofício do valor da causa. Diz esse parágrafo 3º. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Essa parte final não se aplica para nós porque não há o recolhimento de custas prévia, né, na Justiça do Trabalho. Aliás, o TST muitas vezes indica o artigo aqui e esqueceu de olhar a totalidade do que ele diz, tem coisas que são incompatíveis. Então, cuidado que não é a totalidade, às vezes, do artigo que tem cabimento. Feito a operação casada dos dois dispositivos, seria possível autores na Justiça Estadual e na Justiça do Trabalho continuarem a postular, como hoje, indenização por danos morais, no valor que o juiz o arbitrar. Será que é possível continuar postulando dessa maneira? Que valor que é esse? E para efeito de definição do valor da causa, qual é o valor dessa causa? Quer me parecer que o recado é direto. É o valor que se postula. E quem postula o valor é quem tem que indicar o que está postulando. E não o juiz arbitrar de ofício. E mais, embora hoje sejamos totalmente tolerantes com esse tipo de pedido, se o autor pedir dessa forma, o valor que o juiz arbitrar. Arbitrado em R$1.000, ele pode recorrer? Houve sucumbência? A meu juízo, jamais. Ah, mas ele pode fazer o pedido genérico. No CPC de 73, e esse era um caso que o STJ disse que podia fazer assim. Ótimo, arbitrei em R$1.000. Não tem sucumbência. Não dele. Tem na parte contrária. Não tem interesse recursal. Mas, esquecendo essa polêmica toda, me parece, tenho a nítida impressão, que não há mais falar em pedido de indenização por danos morais sem quantificação. A parte até pode postular. Requeram 100 mil. Sucessivamente, o que o juiz arbitrar. Aí é outra coisa. Problema nenhum. Mas ela tem que dar o quantitativo. Se não der, determina a emenda porque há um vício na petição. Artigo 317. Tem vício? Manda corrigir. Não corrigir, está indeferida a inicial em relação àquele pedido. Essa é a situação bastante clara a meu sentir. Artigo 294 a 311.
Tutela provisória. Colegas, esse assunto, tutela provisória, vai nos trazer algumas dores de cabeça. Não tenho dúvida disso. Eu encaminhei a todos no material, além dos slides que nós estamos passando agora um a um, eu encaminhei um gráfico envolvendo o assunto tutela provisória de urgência na modalidade antecedente. Não vou tratar disso já. Vou avançar mais o tema, porque mais adiante eu vou tratar de tutelas provisória e vou mostrar qual é o novo desenho desse assunto. Acabou no CPC vigente a cautelar autônoma, ou a preparatória como nós conhecíamos. Não existe mais um processo cautelar e depois um processo principal. Tudo no novo CPC, em termos de tutela, seja cautelar, seja antecipada, é feita no mesmo processo. O processo pode começar só com o pedido da tutela. Obtida, depois a parte será intimada para apresentar o resto dos pedidos. Mas esse novo desenho, eu tenho uns gráficos mais adiante, vou mostrar, e nós vamos ter que primeiro entender como é que ficou essa nova roupagem. Porque agora nós temos um gênero, tutela provisória. Temos espécies de urgência e da evidência. A de urgência tem modalidades, que é a antecipada e a cautelar. E cada uma destas, antecipada ou cautelar, pode ser na modalidade antecedente ou incidental. Pronto. Esqueçam, seguimos à frente, eu volto depois. O que me preocupa é que o TST disse artigos 294 a 311, ou seja, todos os artigos que tratam de tutela provisória, gênero, inclusive o que eu indiquei de espécies e modalidades, eles entendem que tudo tem cabimento para nós. Acho que não é bem assim, mas voltamos ao assunto já já. No que couber? O problema é que faltou esse no que couber aqui. Inciso 7º do artigo 3º da Instrução Normativa 39. Inciso 7º, artigo 373, parágrafos 1º e 2º, distribuição dinâmica do ônus da prova. O TST entende que isso tem cabimento para nós. Eu vou terminar os incisos do artigo 3º e tem alguns que eu resolvi pontuar. Esse é um desses. Então eu volto já já ao tema. 485, parágrafo 7º, juízo de retratação no recurso ordinário. O 485 do CPC vigente equivale ao 267 do anterior, ou seja, processo extinto sem exame do mérito. Quando ocorrer isso de forma de imediata, no primeiro contato que o juiz tiver com o processo, pelo que diz o 330 e o que diz o 317, como eu já comentei antes, o juiz percebeu um vício, intima a parte para sanar. Sanou, o processo continua. Não sanou, o juiz dá a sentença e extingue sem exame de mérito. A parte apela. Esse 485, parágrafo 7º, diz que há a possibilidade do juízo de retratação. O juiz percebendo, esse vício que eu entendi que havia, agora eu estou convencido, lendo a apelação lá, que equivale ao nosso recurso ordinário aqui, estou convencido que a parte tem razão. Esse vício não existe. Faço o juízo de retratação. Isso não é novidade, porque já existe no CPC de 73 essa possibilidade do juízo de retratação. E tem cabimento para nós. Artigo 489, chamada fundamentação exauriente da sentença. Ele está aqui, mas ele vem depois em outros artigos da instrução normativa, notadamente lá no artigo 15. Então deixo para abordar mais à frente. É um dos assuntos extremamente polêmicos. O cabimento ou não dessa fundamentação exauriente do 489 do novo processo civil no processo trabalho. Artigo 496 e parágrafos que tratam da remessa necessária. Não é novidade, já existe hoje no CPC revogado e nós já aplicávamos aquelas
situações lá do artigo 475 do revogado, agora é o 496. Continuam a existir aquelas situações de remessa necessária só quando o valor da condenação exceder aos limites ali estabelecidos. Do contrário, não tem remessa necessária. 497 a 501, situações de tutela específica, as prestações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, os dispositivos também têm aplicação no processo de trabalho. 536 a 538, cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, não fazer ou de entrega de coisa. Também aplicáveis. 789 a 796, responsabilidade patrimonial. É um problema dizer que daqui até lá tudo cabe. Aparentemente não ressalvaram nada desses artigos. Só que dando uma olhada rápida de olhos no dito artigo, nas últimas 48 horas, né, após a edição do ato, o artigo 789, o título é, de fato, da responsabilidade patrimonial. E aí ele tem ali que os bens presentes e futuros estão sujeitos à penhorabilidade, e isso não tem novidade nenhuma. Mas tem, por exemplo, lá no artigo 795, parágrafo 3º, ele diz assim, o sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos mesmos autos do processo. Eu acho que o TST não quis dizer que quando nós desconsiderarmos personalidade jurídica, executarmos o sócio e for exitosa a execução, que o sócio vai poder executar a pessoa jurídica. Acho que não foi isso, mas que assim não seja. 805, parágrafo único. Obrigação do executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para promover a execução. Isso aqui nada mais é do que o artigo 620 do CPC de 73. Quem não lembra do artigo 620 do CPC de 73 em se tratando de execução? A execução tem que ser processada pela maneira menos gravosa para o executado. Interpretações as mais diversas possíveis a respeito do dito artigo. Nem há tempo para entrar nelas. Mas todas elas acabam. Porque agora, com o novo código, sempre que o devedor invocar que a execução está sendo de maneira gravosa para ele, ele pode indicar uma outra maneira, mas desde que seja também eficaz para o credor. Obrigação de o executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a execução. Ou seja, parece que complicou a vida do executado. 833, o rol dos bens impenhoráveis, já adotamos hoje. A ordem preferencial da penhora, artigo 835, já aplicamos o CPC hoje. 836, procedimento quando não encontrados bens penhoráveis. O oficial de justiça tem que relacionar os bens e já nomeia depositário, o próprio depositário provisório, o próprio detentor dos ditos bens. 841, intimação de penhora. 854, Bacen Jude, bloqueou, tem prazo para de imediato desbloquear o excedente. Tem uma regulamentação exaustiva, mas que na prática é o que nós já fazemos hoje, não vejo nenhum problema. 895, pagamento parcelado do lance. Ótimo. Nós não temos previsão expressa na CLT, nem na 5584, e acabamos usando outros diplomas que prevêem isso, e o CPC, até o revogado, já tem essa previsão de pagamento parcelado, o novo continua a ter, e quando não dá para vender à vista mesmo, o jeito é vender parcelado e pagar o débito em execução. Artigo 916, estou no slide 25. Parcelamento do crédito exequendo. Diz o parágrafo 7º desse 916. O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Sabe o que é esse 916? É o 745A do CPC de 73. Aquela possibilidade do demandado depositar 30% e parcelar o restante mais 6%. Continua a existir, mas com menção expressa que isso é para título executivo extrajudicial. Para o judicial, não. Essa é a novidade. Então, acaba a celeuma hoje, se é possível ou não o dito parcelamento.
É o que o TST diz, artigo 916, e parágrafos. E o último parágrafo é esse que estabelece que no cumprimento da sentença isso não é cabível. No Fórum de Curitiba, há poucos dias, o colega Humberto, que é juiz do trabalho de Brasília, ele apresentou o seguinte enunciado, contrário ao texto de lei, dizendo que quando o juiz perceber que não há meios para efetivar a execução, que é cabível esse parcelamento. É uma vertente um pouquinho diferente. De fato, uma coisa é o executado que tem condições de pagar e que preferiu não acordar na fase de conhecimento, preferiu recorrer, tem condições de pagar na execução e quer se valer do benefício de pagar em 7 vezes. Isso é uma coisa. A outra é aquela execução inexitosa e que não há condições de resolver e pagar de imediato. Foi nesse sentido o enunciado do colega Humberto de Brasília que foi aprovado no Fórum em Curitiba. Artigos 926 a 928. Trata da jurisprudência nos tribunais. O artigo 8º da instrução normativa vai tratar de IRDR, então eu deixo para ver isso mais adiante. Artigo 940, vista regimental. Pediu vista regimental, tem prazo para devolver, não devolvendo, o presidente da sessão vai lá e traz o processo, inclui em pauta, e quem pediu vista, se entender que ainda não está em condições de julgar, outro colega será convocado e o julgará no lugar dele. É isso. E vale para todos. Para todo tipo de processo, para todas as justiças, inclusive o TRT-12. Artigo 947, parágrafos. Trata do IAC, o incidente de assunção de competência. Esse IAC não é novidade porque ele já existe no CPC anterior, está no artigo 555, embora muito pouco utilizado. Artigos 966 a 975 que tratam da ação rescisória. Olhem o detalhe novamente. O TST indica todos os artigos do novo CPC que tratam da ação rescisória e só diz que são compatíveis por omissão ou compatibilidade, né? Só não esqueçamos que na CLT o único artigo que trata de ação rescisória é o 836. E o 836 diz que deve ocorrer o depósito prévio de 20% do valor da causa. O CPC revogado e o novo falam em 5% do valor da causa. Quer me parecer que o TST esqueceu de fazer essa ressalva. Essa é incompatível porque nós temos um depósito prévio em lei própria, CLT, que é superior ao previsto no antigo e no novo CPC. Então, a meu sentir aqui, alteração nenhuma. Artigo 988 a 993, que trata do Instituto da Reclamação. Não tem nada a ver com reclamação trabalhista isso aqui. Esse Instituto da Reclamação, ele era previsto na lei 8.038/90, artigos 13 a 18, se não me falha a memória, e era cabível o uso desse instituto, que não é recurso, que tem mais natureza de ação, e onde o objetivo é preservar a competência do tribunal ou exigir que haja o cumprimento daquilo que foi julgado pelo tribunal e que o juiz de primeiro grau diz que não quer executar daquela forma. Isso veio para dentro do CPC para os mesmos fins que já estavam lá, que eu acabei de declinar, mas de uma forma mais ampla. E aí o assunto vem atrelado àquelas situações de IRDR, julgamento decorrente de incidente de resolução repetitiva, julgamento de recursos repetitivos, e quando o juiz de primeiro grau não observar isso, cabe reclamação. E essa reclamação é a reclamação que será feita ao órgão competente na Justiça do Trabalho, dependendo quem estiver descumprindo o dito dispositivo. Mas eu volto mais assunto até para transcrever o artigo 988 mais adiante. Artigos 1013 e 1014. 1013, efeito devolutivo do recurso ordinário. 1014, nos casos de força maior, a parte pode alegar em recurso o que não alegou antes. O artigo 1013, não esqueçamos, trata do princípio da causa madura, que no CPC revogado é o artigo 515,
e que no parágrafo 3º prevê a causa madura só quando a matéria for de direito, quando o processo for extinto sem exame de mérito e quando a matéria for exclusivamente de direito. Nesse sentido está a causa madura no CPC 73. A nova roupagem da causa madura no novo CPC, artigo 1013, parágrafo 3º, incisos 1 a 4 e parágrafo 4º. Resumidamente, qualquer vício que tiver na sentença, por exemplo, não observar os requisitos lá da fundamentação exauriente do 489, o tribunal corrige. Se o autor formular 3 pedidos, o juiz analisou 2, ele não embargou a declaração no primeiro grau, se ele recorrer, requerendo que o tribunal examine o pedido não examinado, causa está madura? Não precisa produzir prova? Não? O tribunal corrige. Se a sentença tiver fundamentação deficiente, o tribunal corrige. Tudo o tribunal corrige. Se for negado o vínculo empregatício em questão prejudicial lá embaixo, o juiz examinando a prova entendeu, não há vínculo. O tribunal disse, há vínculo. Como a prova está toda nos autos, a causa está madura. Prossiga no julgamento. Se o juiz de primeiro grau reconhecer prescrição total, decadência, a parte recorre e pede que afaste o tribunal afastando, se não precisar produzir prova, a causa está madura. Se precisar produzir uma prova que o juiz de primeiro grau indeferiu, por exemplo, foi indeferida a pergunta se o cargo era de confiança. O advogado protestou, renovou em razões finais, a parte recorre e um dos motivos é exatamente esse. E a decisão foi contra a parte que recorre. O que se faz hoje? Acolhe, anula, devolve, faz a pergunta e o juiz julga de novo lá embaixo. Isso acabou. Isso não existe mais. Isso pertence ao passado. No CPC já vigente, é muito simples. A causa está madura, mas falta só o abacate. Devolve, faz a pergunta, o abacate está lá e retorna, o tribunal continua o julgamento. A nova causa madura é essa, artigo 1013, parágrafo 3º, incisos 1 a 4 e parágrafo 4º. E, embora o último exemplo que eu tenha dado, quando falta só a produção de determinada prova, não está aqui no 1013, mas está com todas as letras no artigo 938, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, que o relator, percebendo que houve cerceio de produção de prova, ou que determinada prova deveria ter sido produzida e não foi, o relator já baixa a origem, manda produzir. Dependendo se é só juntar um documento, intima o advogado, nem baixa a origem, intima, ele junta, vista a parte contrária, pronto, continua madura a causa, está resolvido o problema. Então, a nova causa madura, ela está no artigo 1013, parágrafo 3º e parágrafo 4º, combinado com 938, parágrafos 1º, 2º e 3º. E daí o detalhe, já que ela está madura para o TRT, se o TRT cometer algum deslize e não cumprir o 489 da fundamentação exauriente e existir recurso de revista, ela está madura também para quem analisar a dita revista e afastar os óbices que aqui embaixo foram colocados. Ou devolveria? Porque por primeiro grau não devolve. Por que do TST devolveria ao TRT? Estou só perguntando, não sei quem é que vai julgar isso. Mas, dúvida nenhuma, a roupagem é outra. Enquanto no CPC revogado era só causa, previsão expressa de causa madura de sentença sem exame de mérito e sendo matéria de direito podia avançar, no vigente se avança em toda e qualquer situação. A grosso modo, os artigos que eu indiquei, 938, 1013, quer me parecer que ela só não estaria madura se, por ocasião do ajuizamento da ação, o juiz resolver de imediato fazer um julgamento liminar de improcedência do pedido, reconhecendo decadência. Que a expressão é horrível. Porque quando se reconhece prescrição ou decadência, não é improcedência do pedido.
Tanto que é inciso próprio quando o juiz resolve o processo por prescrição ou decadência. Tem um inciso específico. 269, inciso 4 no revogado, 487, salvo engano, inciso 2 no novo. O inciso 1, seja do 269, seja do 487, é que diz, quando o juiz julga procedente ou improcedente o pedido, ele analisou o mérito. Agora, quando ele pronuncia prescrição ou decadência, ele não julgou nem procedente nem improcedente, até porque ele não chegou no último degrau do mérito. Ele parou no primeiro degrau do mérito, que é a prejudicial de mérito, prescrição ou decadência. Se ele rejeitasse isso, ele iria para questões prejudiciais, caso existente, e depois para o mérito propriamente dito, para acolher ou rejeitar o pedido. Essas 3 escadinhas do mérito, o legislador não sabe diferenciar. Não há como julgar improcedente liminarmente o pedido por prescrição ou decadência. Isso, processualmente, é uma coisa que não faz sentido. Viajei um pouco e me perdi. Voltei. Artigo 1021. Estou lá na instrução normativa, inciso 1029. Salvo quanto ao agravo interno. O que diz o artigo 1021 do novo CPC? É o agravo interno, né? Oh, meu Deus. O artigo 1021, isso, o artigo 1021 do novo Código é o caso de agravo interno, que são as decisões, né, proferidas pelo relator, monocraticamente, cabimento de agravo interno, que é o nome, só que o prazo é de 15 dias e para nós será sempre de 8 dias. Então os casos de agravo interno são compatíveis. E tem situação nova lá no 1021. É conveniente dar uma olhada nos parágrafos, porque existem penalidades quando se julga por unanimidade, no sentido de negar provimento ao agravo. Artigo 373, parágrafo 1º e 2º, slide 27, que o TST diz que para nós cabe plenamente. Vamos conversar em teoria e prática. Na teoria, perfeito, está fácil de entender, está compreensível, é bastante lógico. O que trata o parágrafo 1º e 2º do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015? Trata da situação da teoria dinâmica do ônus da prova. Nós temos a teoria estática, temos a teoria dinâmica. Teoria estática, o autor prove o fato constitutivo do direito. Teoria estática, o réu prove os fatos obstativos, impeditivo, modificativo e extintivo. Quando esta for a situação, o juiz não precisa falar nada, está na lei. Quando o juiz resolver sair dessa teoria estática e aplicar a teoria dinâmica, ou seja, resolver inverter o ônus da prova, no novo CPC, isso vai ocorrer, como nós vimos antes, lá na fase de organização e saneamento do processo e da decisão do juiz, que vai ter que indicar qual é o fato, a quem ele atribui e fundamentar, para que a parte a quem ele atribuiu esse encargo possa se desonerar, produzindo a respectiva prova na audiência instrutória. Lá, inclusive, cabe agravo de instrumento e, se concedido liminar, para o processo até dizer se isso está certo ou está errado. O TST diz que cabe, no processo do trabalho, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do 373. Está dito, então, com todas as letras. Sempre que julgador na área trabalhista, notem que eu não usei a expressão juiz, julgador no primeiro grau, julgador em TRT, julgador em instâncias superiores. Sempre que o julgador na área trabalhista sair da corrente tradicional, autor, fato constitutivo, réu, fatos obstativos, e inverter o ônus da prova, tem que, em decisão prévia, fundamentada, indicar o fato e dizer a quem atribui o ônus. Acho que todos entendemos. O TST diz que cabe para nós. Isso não fere princípios processuais inerentes ao processo do trabalho? Nós temos a concentração de atos processuais.
Nosso processo começa por audiência e na primeira audiência, às vezes, já acabou tudo. E aqueles que realizam audiência una, de fato, acaba ali mesmo. E os que bifurcam a audiência, primeira conciliatória, não deu acordo, defesa, documentos, vista a parte contrária e audiência de instrução para diante. Mas como nós teremos, todos nós, doravante, que aplicarmos de forma prévia, fundamentada, o fato a quem expor os motivos, primeira indagação que eu faço. Em que fase do nosso procedimento nós vamos proceder, já que nós não temos a fase de organização e saneamento do processo? Primeiro, eu preciso, no mínimo, da defesa do demandado, para saber quais são os fatos controvertidos ou não. Ele apresentando a defesa. Quando que será procedido esse saneamento, ou essa decisão de forma prévia e fundamentada? Na própria audiência, se for una, em seguida a defesa, mesmo bifurcada, entre a primeira e a segunda audiência virá conclusos para esse saneamento e essa decisão, em algum momento isso vai ter que ser dito, nem dúvida nenhuma. Meu questionamento é em que fase? É a primeira pergunta. Superada essa fase, e caso não se conclua o julgamento naquele dia, olha o que minha colega Mariana lá de Indaial aprontou para mim. Ela inverteu o ônus da prova, escreveu isso na ata da primeira audiência, ou escreveu em um despacho antes da segunda audiência, mas a audiência seguinte de instrutória é comigo e eu entendo de forma diversa dela. Eu desinverto esse ônus? Ou eu sigo na corrente que ela adotou e que não seria a minha linha de pensamento? Não posso deixar a sentença para você porque eu vou colher a prova. Identidade física do juiz. Ótimo, sou eu que vou instruir, sou eu que vou julgar. Sou eu que vou desinverter esse ônus porque eu entendo que está de forma inadequada à inversão que o colega fez. Essas substitutas, olha só. Mas vamos um pouquinho adiante. Independente disso, eu fechei os olhos, concordei com a minha colega Mariana, julguei da maneira que ela entendeu, e chega aqui no tribunal o relator diz, essa inversão do ônus da prova não cabe. Isso é incabível. Aqui estamos na corrente tradicional, normal. Não tem inversão. No momento em que o relator fizer isso, alguém foi tomado de surpresa em relação à prova que foi invertida. Porque aquela que não teria mais o ônus agora passa a ter. E antes não produziu a prova, por quê? Porque o juiz que a prova não é minha. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou dar tiro no meu pé? Entender onde é que nós estamos se metendo com essa situação? Na teoria, concordo plenamente. E isso é um dos itens que o TST está trazendo relacionados ao chamado contraditório pleno, ou contraditório material, que está previsto no artigo 7º do novo CPC, no artigo 9º e no artigo 10º. E isso aqui, da distribuição dinâmica do ônus da prova, é uma vertente dessa situação. Isso foi criado para um modelo que não tem a cara do processo do trabalho. O processo do trabalho, como bem sabemos, tem N pedidos, N fatos. O processo civil, de regra, tem um pedido. E quando tem mais do que um, geralmente atrelado à mesma causa, mãe. O acidente de trânsito, com o dano material, o dano moral, a despesa, o lucro cessante, mas tudo decorrente do mesmo fato. Aqui, hora nós tratamos de hora extra, hora de insalubridade, hora de justa causa, hora de vínculo empregatício, hora... Nem preciso dizer que os colegas sabem do que eu estou falando. E quando que haverá essa decisão prévia e fundamentada? Mas está dito com todas as letras que cabe para nós. Não tenho problema nenhum em aplicar isso, se tiver que aplicar. Mas dá para perceber os desdobramentos? Quando que eu vou dar essa decisão? Na véspera da audiência de instrução? Que daí eu sei que sou eu que vou fazer a audiência?
Eu não posso dizer isso só verbalmente em ata e justificar, porque a parte vai dizer, eu não vim preparada para isso, eu achei que a prova era dela. Eu tenho minhas dúvidas em relação à retidão da incidência disso no processo de trabalho. Isso não foi criado para um processo que é simples, informal, desburocratizado, célere, com prática de atos concentrados, como é o processo do trabalho. Só um momentinho, colega Amarildo, uma manifestação de 30 segundos. 30 segundos, pronto, devolvo. Não, já estão invocando, inclusive, esse artigo aqui por antecipação, pedindo nulidade de sentenças, porque dizendo que houve inversão da probatória, quando na verdade se trata de inversão da ordem probatória. O colega simplesmente inverteu, passou a ouvir primeiro a prova do reclamado, quem tinha o encargo do fato impeditivo, modificativo e extintivo, e então já está se fazendo uma confusão generalizada em função disso. Quer dizer, já por antecipação, imagine o que vem depois agora, né? Notem que o artigo 765 da CLT diz que o juiz tem liberdade na condução do processo, e esse é o nosso marco autorizador para, no andamento da audiência, inverter, desinverter ordem, ouvir antes testemunhas do réu, antes testemunhas do autor, primeiro o réu, primeiro o autor, ou seja, lá o que for. Por quê? Porque o nosso processo é desburocratizado, o juiz tem essa liberdade. Eu acho que o que veio no novo CPC, nesse ponto, nada deveria ser aplicado para nós. Só transcreva aí o artigo do IAC, incidente de assunção de competência, que é o artigo 947, só para que os colegas depois deem uma olhada. E ele tem cabimento naquelas questões relevantes que envolvem matéria de direito com grande repercussão social, mesmo que não tenha multiplicidade de recursos. Aliás, outro dia perguntaram, mas dá um exemplo disso aí na área trabalhista. Aí, até em razão de uma pergunta que houve, certo dia, depois que terminou a sessão de julgamento, um advogado resolveu, aspas, fazer uma consulta a quem ainda estava julgando e relatou que ele fora recentemente consultado por um cliente, uma grande empresa, que tem banheiros para homens e para mulheres. E como é que ficam os do terceiro gênero? E estava havendo problemas na empresa em relação ao assunto. Porque mulheres não queriam determinadas pessoas no banheiro delas e vice-versa. E aí, ele abre um terceiro banheiro de forma genérica para todos os demais gêneros, ou em fazendo isso corre o risco de uma indenização por dano moral do gênero 1, 2 e do 3. É uma situação que não envolve causas repetitivas, é um caso único, mas de alta relevância que precisa de uma definição. O artigo que comentei antes sobre a reclamação e que cabe na área trabalhista, cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, para garantir a autoridade das decisões do tribunal, que era o que já estava antes, na 8.038/90, garantir a observância do enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, e olha o inciso 4, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR e de IAC. O IRDR é o incidente de resolução de demanda repetitiva. Já já eu vou falar dele e fazer um comparativo com o nosso IUG da área trabalhista. Pelo que está aqui, a se entender que cabe o IRDR na área trabalhista, e cada vez que ele for adotado e houver o julgamento, quem, no âmbito da Justiça do Trabalho, desrespeitar, cabe a reclamação. Causa madura, o enunciado que foi aprovado no Fórum de Curitiba. O princípio do contraditório substancial, artigo 7º do novo CPC, o juiz tem que zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 9º, não é possível proferir decisão contra uma das partes sem que seja previamente ouvida. Tem exceções expressas no parágrafo único e incisos. E o artigo 10º, que diz o que está aí na tela. Tela 32. Nenhum juiz, em grau algum de jurisdição,
poderá decidir com base em fundamento do qual não se tenha dado oportunidade de prévia manifestação às partes, mesmo que seja matéria que ele tenha que examinar de ofício. No Fórum de Curitiba, foi aprovado o seguinte enunciado que também aprovamos no nosso encontro do ano passado aqui no Estado, de Juízo do Trabalho, sobre o encabimento desse artigo 10 do novo CPC na seara laboral. A fundamentação no Fórum de Curitiba é assim, ó, não se aplica ao processo de trabalho o artigo 10 do CPC, que veda motivação diversa da utilizada pelas partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Prevalência dos princípios da simplicidade, da celeridade, do informalismo, do jus postulandi que norteiam o processo do trabalho. O artigo 4º da Instrução Normativa segue em norte exatamente o oposto. E aqui um ponto bastante polêmico e que, dependendo do rumo que nós, operadores do trabalho, viermos a dar, haverá um comprometimento das nossas balizas. Diz o artigo 4º da Instrução Normativa do TST. Aplicam-se ao processo do trabalho as normas que regulam o princípio do contraditório, em especial os artigos 9º e 10º, no que vedam decisão surpresa. Aí o TST resolveu definir o que é decisão surpresa. Entende-se por decisão surpresa a que, no julgamento final do mérito da causa, em qualquer grau de jurisdição, logo vale para eles também, aplicar fundamento jurídico ou embasar-se em fato não submetido à audiência prévia de uma ou de ambas as partes. Parágrafo 2º. Não é considerado decisão surpresa aquela que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o direito processual do trabalho, as partes tinham obrigação de prever, relacionados a condições da ação, pressupostos de admissibilidade de recurso e pressupostos processuais, salvo se houver disposição legal expressa em contrário. Pois bem. E agora? Artigo 9º. Não pode haver decisão contra a parte sem que seja previamente ouvida. Quais são as exceções? Caso de tutela de urgência, tutela da evidência, 2 das 4 situações lá previstas, e caso de mandado monitório. Essas são as exceções. Aí cabe decisão sem que seja previamente ouvida. E o artigo 10º não pode usar fundamento sobre o qual a parte não falou, ainda que se trate de matéria que o juiz tenha que analisar de ofício, como é o caso das matérias de ordem pública. O que o TST fez aqui? Em relação a essas matérias de ordem pública, ele adotou a linha contrária do artigo 10. Matéria de ordem pública, a parte já tem que saber. Isso está na lei. Logo, isso não é decisão surpresa. Logo, não precisa ouvir previamente. Então, o TST ele bifurcou o artigo 10, a primeira parte e a segunda. A segunda, matéria de ordem pública. Isso não é fundamento surpresa. Se o juiz reconhecer incompetência absoluta, ilegitimidade de parte, tudo que é matéria de ordem pública, reconhecer uma litispendência, uma coisa julgada, isso a parte já sabe. É matéria de ordem pública e o juiz tem que analisar de ofício. Eu analisei e não preciso falar, permitir que ele fale previamente. Mas a primeira parte do artigo 10, não poder usar fundamento surpresa, o TST disse, isso tem que ser respeitado. E disse mais, que esse fundamento não é só o fundamento jurídico, é o fundamento de fato também. E quando ele fala em fundamento jurídico, nós temos que buscar de novo as nossas anotações lá da graduação, quando estudamos processo civil, o que é um fundamento jurídico? O fundamento jurídico nada mais é do que a causa de pedir. A causa de pedir, ela se desdobra em causa de pedir remota e próxima. Traduzindo melhor isso, a remota, fato jurídico ou fatos jurídicos. Essa é a causa de pedir remota. Qual é o fato jurídico? Causa de pedir próxima. Qual é a consequência extraída do fato jurídico? Resumindo, se, por ocasião do julgamento, o juiz resolver utilizar qualquer fato, qualquer argumento que não foi usado pelas partes, ele tem que primeiro submeter previamente a elas para respeitar
o contraditório pleno do artigo 7º, parte final, o artigo 9º, caput, e o artigo 10. Eu entendi na teoria. Vamos para a prática. Olha a dificuldade que vai ter minha colega Mariana. Na hora da sentença, ela resolve colocar um fundamento de fato ou um fundamento de direito sobre o qual as partes não falaram no processo. Sob a égide desses artigos citados, ela não pode fazer isso, sem assegurar o contraditório. Mas o processo já está concluído para julgamento e o prazo está correndo para isso. Deixe eu ver se eu entendi. Ou ela reabre a instrução e abre vista do fundamento que ela vai ainda usar na sentença para assegurar o contraditório, ou ela não reabre a instrução, só escreve qual é o fundamento, daí não sei se o prazo continua correndo ou não, suspendeu, isso eu ainda não sei. Ou você publica por inteiro, Mariana, essa decisão e diz, é uma decisão só para submeter ao contraditório na forma da exigência dos artigos 7º, 9º e 10º, com um prazo de 5 dias para manifestação. Talvez tu possa ir mais longe. Caso ninguém fale nada a respeito dos fundamentos de fato ou de direito que vocês ainda não discutiram, que eu invoquei, já está valendo automaticamente o prazo de recurso. Seja da primeira intimação, seja da última. Eu acho que deve ser da última. Decorridos os 5 dias automaticamente. Ou então, não, você diz que depois você intima daí de forma oficial. É que eu estou em dúvida como é que eu vou fazer isso. Por isso que eu estou colocando algumas opções. Aliás, eu acho que todos estarão em dúvida. Porque essa exigência toda aí tem um destinatário que não somos nós. O processo de trabalho. Isso aí não é para nós. Isso aí, outra alternativa, segundo o colega Marildo, seria abrir mão do fundamento de fato ou de direito surpresa. Seria outra alternativa. Mas olhem onde estamos nos metendo. Eu usei como fundamento, lá no fórum em Curitiba, e usei como fundamento no nosso fórum aqui, que os requisitos da petição inicial do processo de trabalho não são os mesmos requisitos da petição inicial do processo comum. Se nós olharmos o nosso artigo 840, parágrafo 1º, e que estabelece que a reclamação pode ser verbal ou escrita, lá está dito quais são os requisitos da petição inicial. É um breve resumo dos fatos e o pedido. Breve resumo dos fatos e do pedido. Se olharmos o CPC, seja o anterior, seja o atual, ele vai constar como requisito da petição inicial, no inciso 3º, no 282 do anterior, no 319 do atual, ele vai constar como requisito da petição inicial, inciso 3º, aspas, o fato e o fundamento jurídico. Fecha aspas. Isso é causa de pedir completa. Eu tenho que dar o fato e a consequência extraída do fato. Isso não existe na nossa petição inicial do processo de trabalho. Breve exposição do fato e faça o pedido. Aliás, isso aí é um modelo totalmente incompatível com um modelo simples, informal, desburocratizado e onde vigora o jus postulandi. E ainda que nós aqui, da região sul, talvez não estejamos muito acostumados com o jus postulandi, não esqueçamos que tem outras regiões do país onde isso predomina e muito. E muito. Até já me disseram, Reinaldo, mas o fundamento do jus postulandi não serve. Se não serve, então tem que revogar o artigo do jus postulandi, que ainda está na CLT e que a parte pode utilizar. Vou além. O CPC atual, estou falando do vigente já a partir de hoje, artigo 103, quando fala do advogado, diz que o advogado é indispensável em qualquer causa. Ele acabou com o jus postulandi no processo civil. Ele só autoriza no artigo 103 o jus postulandi se a parte autora ou ré for advogado, leia-se, inscrito na OAB. O que o legislador está a dizer com isso? Que isso ali não é processo para leigo. O novo CPC não é processo para leigo. É processo para quem domina a ciência jurídica.
dizer que o nosso trabalhador domina a ciência jurídica, essa realidade não é nossa. Eu vejo com muita preocupação essa situação. Tanto a que eu comentei antes, do 373, parágrafo 1º e 2º, teoria dinâmica do ônus da prova, como essa da fundamentação, e olhem que eu nem cheguei no 489, que é o da fundamentação exauriente. Estou em outra situação ainda. Mas tudo isso, quer me parecer, veio para nós por causa de um outro problema, que o TST entendeu aplicável na área trabalhista o IRDR, Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas. E lá tem que se usar a fundamentação exauriente e olhar os argumentos pró e contra de cada lado e constar isso na decisão. E para trazer o IRDR para cá, tinha que trazer a reboque o que nele consta. Contraditório pleno, fundamentação exauriente, ausência de decisão surpresa e fundamento sempre aberto, de fato e de direito. Temos? Um colega pergunta aqui se temos ainda a Lei 9.099/95. Temos para os juizados especiais. Lá continua como dantes, tem lei própria. Inclusive tem alguns artigos no CPC atual com menção expressa dizendo aplica lá ou não aplica lá. Mas lá continua 9.099. Aliás, a 9.099 surgiu em razão do quê? Da nossa simplicidade, do nosso processo e que levaram para lá. Mas nós agora, nós do processo simples, célere, informal, nós estamos trazendo essa burocracia toda do novo modelo processual, que, a meu juízo, não serve nem a quem se destinava. Isso vai travar tudo lá, vai complicar, mas ainda que não seja, eles vão ter que resolver isso. Mas nós vamos trazer para nós isso? Eu estou preocupadíssimo. Eu li na quarta-feira à noite a resolução que vazou na internet, que oficialmente ela saiu na quinta, do TST. Perdi o sono. E não estou brincando. Até porque não serei apenas eu que perderá o sono por muitas ocasiões. Imagine os senhores, principalmente os colegas assessores e que trabalham de forma bem mais próxima ao juiz, aqueles que minutam despachos. Nós vamos ter que olhar o processo para minutar despachos e decisões sob a ótica desse modelo que está aí e que o ato do TST, data máxima vênia. Nesse ponto, não tenho como concordar. A meu sentir, é o início do fim do processo do trabalho que nós conhecíamos até ontem. Por uma razão muito simples. Nosso processo sempre foi simples. Não é mais. Não é mais. Se eu tiver que observar tudo isso aí, aliás, quem foi que respondeu as várias perguntas que eu fiz ali do fundamento, surpresa de fato de direito? Como é que é para fazer? E os colegas aqui da corte fiquem tranquilos. Ou melhor, o inverso. Porque todos os questionamentos que eu fiz para nós do primeiro grau servem para os senhores também. Até porque, se, Amarildo, você utilizar um fundamento de fato na hora do julgamento, Roberto, se você usar um fundamento de direito na hora do julgamento, Mari, se você usar um fundamento de fato de direito na hora do julgamento, verbalmente, tem que suspender o processo, escrever o fundamento, assegurar esse contraditório que eu mencionei, artigo 7, 9º e 10º, e depois volta e prossegue o julgamento. E a meu juízo, oportunizando de novo a sustentação oral, porque isso foi um fato novo. É o que está dito com todas as letras no código, é o que está dito nos artigos, e o que o TST diz que aplica para nós. Mas eu faço voto que consigam todos dormir bem pelo menos a próxima noite. Preocupação grande mesmo, enorme. Condições da ação. O TST faz menção ali naquele artigo 4º, né, que nas matérias de ordem pública, como condições da ação, pressupostos processuais, que nesses casos, como a parte já deve saber, aí não se aplica o artigo 10. Tá, ok. Se é assim,
Eu só não entendi por que essa bifurcação. Porque o artigo 10 do novo CPC, mesmo em matéria de ordem pública, lá eles também já sabem. Mas lá vai ter que cumprir o artigo 10. O TST diz que para nós não cumpre o artigo 10 nas matérias de ordem pública, porque a parte já tem que saber. Condições da ação. Nós sabemos que no CPC revogado, elas diziam respeito à legitimidade das partes para a causa, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. No novo CPC, continua a menção expressa nos artigos 17, 337, inciso 9 e 485, inciso 6º, continua a menção expressa que, quando houver falta de legitimidade e de interesse, o processo será resolvido sem exame do mérito. Sumiu a menção à possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Fred Didier, um dos pais do novo CPC, que, aliás, foi quem deu essa cara toda, que está aí, quando o projeto chegou na Câmara, porque ele saiu do Senado com outra versão. Fred Didier defende a tese que impossibilidade jurídica do pedido agora é pressuposto processual. Então, se a parte formular pedido juridicamente impossível, que é aquele que conflita de forma expressa com o ordenamento jurídico, o juiz tem que extinguir sem exame de mérito porque falta pressuposto processual. Tereza Alvim diz que continuam a existir as condições da ação, só como a legitimidade e interesse. Só como legitimidade e interesse. É isso mesmo que eles dizem? Ou eu inverti alguma coisa? Continua. Se o pedido é juridicamente impossível, ele conflita com o ordenamento jurídico. Isso é mérito. Se é mérito, é só julgar improcedente esse pedido. Mas ele estaria dentro do rol dos casos de improcedência liminar do pedido? Na versão última que saiu do artigo 332, que trata do assunto, não. Não está lá no rol. Mas daí seria um contrassenso. O juiz tem que processar a causa, citar, marcar a audiência, para lá na fase do saneamento dizer, mas o pedido é juridicamente impossível. Na verdade, houve uma falha de redação no 332, havia na versão anterior e na versão última não saiu, que quando houver impossibilidade jurídica do pedido, a hipótese também é de rejeição liminar de improcedência do pedido. Mas esse assunto, impossibilidade jurídica do pedido, seja mérito para julgar improcedente, seja pressuposto processual para extinguir sem exame de mérito, condição da ação não é mais, porque não está ali, qual é a consequência? A consequência é se entender que é pressuposto processual, extingue sem exame de mérito. A se entender que é mérito, julga improcedente o pedido. Quer num caso, quer no outro, qual o exame efetivo com possibilidade de acolhimento? Nenhum. Mas ficou no limbo totalmente essa situação. Não há nenhum artigo no Código que diga, que fale de pedido juridicamente impossível. Nenhum. Logo, condição da ação não é mais. Então seria pressuposto processual, daí extingue sem exame de mérito. Ou é mérito mesmo e julga improcedente o pedido. Saiba-se lá. Outro problema que nós vamos enfrentar muito em breve no processo de trabalho, que o TST não falou nada, é em relação à substituição processual. Notem a diferença na redação, só mudaram uma palavrinha. Artigo 6º do CPC, revogado. Ninguém poderá pleitear em nome próprio o direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Essa é a chamada substituição processual. Né? O 18 do vigente. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Tem alguma diferença? Didier defende que, como o artigo 18 não fala mais em lei, e sim no ordenamento jurídico, e como o negócio jurídico processual, lá do artigo 190, passou a fazer parte do ordenamento jurídico, as partes podem, em contrato, estipular a substituição processual negocial. Substituição processual negocial.
E aí? Isso aplica para nós? Não aplica? Nesse ponto o TST não falou nada. O parágrafo é importante. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Exato. Até porque o direito é dele mesmo, né? O terceiro só está agindo em nome próprio porque a lei autoriza e agora o negócio jurídico processual também pode autorizar. O artigo 5º da instrução normativa do TST trata daquela situação do gráfico que eu mostrei, do julgamento antecipado parcial do mérito. E o TST diz que isso cabe na área trabalhista e diz mais, que o recurso ordinário de imediato da sentença. Então o TST diz que aquilo ali é sentença sim, e não decisão interlocutória, por causa daquela definição por exclusão, lá do 203, parágrafo 1º e parágrafo 2º do CPC. E nós vamos ter que processar esse recurso ordinário por instrumento. Porque o processo vai continuar. Nós vamos ter que processar esse recurso ordinário por instrumento. Se o PJE deixa fazer isso ou não, é problema dos TIs. Nós já temos problemas por demais para resolver com esse novo código. Mas com o PJE é só fazer uma cópia do processo e ele sobe. Não tem problema, o TI resolve, pode deixar. Agora, tem um detalhe. No exemplo que eu dei lá no início, o processo começou com 5 pedidos. O primeiro foi julgado de forma antecipada. 4 foram julgados só na sentença final. Desta decisão parcial antecipada de mérito, leia-se sentença, é uma sentença completa, com definição de depósito recursal, de custas, contribuição previdenciária, imposto de renda, é uma sentença completa. Quando sair a segunda sentença, o depósito recursal que eu já fiz aqui abate lá, ou são 2 processos distintos? É isso mesmo. Nós ficamos em dúvida porque nesse ponto o TST não falou nada. Agora, aquela decisão antecipada, parcial de mérito, que gera já o RO e que gera o recurso ordinário, e se não fizer o RO em 8 dias, transitou em julgado e vai para o cumprimento definitivo da decisão, esse pedido julgado, ele tem alguma coisa a ver com o processo que continua? Quer me parecer que não. A partir dali são 2 vertentes. Tanto que ele vai para uma liquidação, ou vai para um recurso, ou vai depois para uma execução, e não tem nada a ver com o resto do processo que continua. A meu juízo, haverá depósito recursal em qualquer dessas situações e limitadas ao teto previsto em lei. Interpretação minha. É possível a inversa? Já depositei 5 mil aqui, o processo era único. Então vou depositar só o saldo agora. É outra vertente que pode surgir. Qual delas vai se adotar? Não tenho ideia. Eu vou adotar a primeira. No Fórum de Curitiba houve enunciado também nesse sentido, que cabe de imediato o recurso ordinário, não mandado de segurança, dessa decisão parcial antecipada de mérito. E esse enunciado esse é de minha autoria, lá foi aprovado, no nosso evento do ano passado não passou no grupo temático. Eu sei que a matéria é bastante polêmica. Como polêmica também é esta situação, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista no CPC nos artigos 133 a 137. O artigo 1062, olha só, Marilton, 1062, está no livro complementar, que é os atos de disposições transitórias, diz que cabe no juizado especial. Eles arrumaram com todas as letras lá, por quê? Porque como o Fred Didier já disse, e diz com muita felicidade, isso aqui, o destinatário, éramos nós. Eles fizeram o incidente todo o processamento, pensando na justiça do trabalho. E o TST diz que aplica para nós tudo. Eu copio os artigos ali do CPC, aí os colegas depois deem uma olhada. Resumidamente, lá consta que cabe na petição inicial, cabe em todas as fases do processo de conhecimento, cabe na liquidação, cabe na execução, cabe enquanto o processo estiver em grau de recurso, e que, quando requerido na execução,
suspende o processo. Quando requerido na execução, suspende. Tem que haver o contraditório pleno lá na execução, decisão, e da decisão, lá no processo civil, cabe agravo de instrumento. O TST diz que, para nós, o recurso é agravo de petição, claro, na execução, e sem garantia do juízo. Sem garantia do juízo. Essa é uma situação polêmica por demais. Nenhuma dúvida que existem duas vertentes sobre esse instituto. Se o que está no CPC tem aplicação para nós ou não. O TST seguiu essa linha, diz que sim. Ao fazer a desconsideração, o juiz tem que primeiro inclui no polo passivo, cita para defesa, permite produção de provas, profere decisão, da decisão é agravo de petição e é sem garantia do juízo. Essa é a decisão do TST no artigo 6º da instrução normativa. Outro tema extremamente polêmico, dúvida nenhuma, existem as duas correntes, aqueles que aplaudem plenamente o Instituto, outros que repudiam de forma total, e ou se adota o posicionamento do TST ou se adota o caminho inverso. Ou se adota o do TST, mas se resolve o problema de uma maneira diversa. Como o colega já comentou, é possível usar as tutelas provisórias. O juiz pode, dentro do poder geral de cautela, conceder, já que ele inicia de ofício a execução, ele pode praticar os atos constritivos necessários a garantir a efetividade enquanto tramita esse processo. Só uma coisa que ficou bastante delicada em razão do posicionamento do TST. Dizer que dessa decisão que julga na execução cabe agravo de petição e sem garantia do juízo, agravo de petição vem ao TRT, o TRT julga, daqui cabe recurso de revista ao TST, olha quanto tempo essa tramitação toda e o processo continua suspenso. O que nós temos hoje em se tratando de desconsideração de personalidade jurídica que muitos executados utilizam? Exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, hoje nós processamos e julgamos. Quando ela é improcedente, não cabe recurso nenhum, a execução continua. Então esse instituto ficou pior do que hoje a exceção de pré-executividade. Pelo menos a exceção de pré-executividade. Quando acolhida, cabe agravo de petição. Quando inacolhida, prossegue e assim não se faz. Eu não sei quem vai aplicar, quem não vai aplicar esse dito artigo 6º, ou quem vai aplicar com a vertente que eu comentei, a possibilidade de efetuar bloqueios preventivos. E efetuado esse bloqueio preventivo, ele vem com os artigos que tratam do bloqueio preventivo. De regra não se libera, aí vem aquelas situações, exceto em caso de miserabilidade, que precisa caução, não precisa caução, aí nós temos que olhar de novo todos os artigos do novo CPC para dizer se dá para liberar ou se não dá para liberar dinheiro enquanto isso se discute. No Fórum de Curitiba, o enunciado aprovado é no sentido da total inaplicação do Instituto em razão da simplificação das formas e dos procedimentos que informam o processo do trabalho. O artigo 7º da Instrução Normativa trata do julgamento liminar improcedente do pedido, do artigo 332 do CPC, com as adaptações necessárias, mas entendeu o TST resumidamente pelo cabimento do 332, que prevê julgamento liminar improcedente do pedido. E um detalhe, colegas, está totalmente equivocada a redação do 332 do CPC. Notem que ele trata de rejeição liminar, julgamento liminar improcedente do pedido. Eles conseguiram subverter a regra que nós sempre entendemos. Quem pode o mais, pode o menos, né? Eles conseguiram fazer o inverso, porque o novo CPC, se for para extinguir sem exame de mérito, tem que primeiro que ouvir o autor. Se for para julgar liminarmente improcedente o pedido, nos casos listados no 332, liminarmente, não tem que ouvir o autor.
Então, para julgar improcedente, que é o mais, é o mérito, não houve. Para extinguir sem exame de mérito, que é o menos, tem que ouvir. Eu não entendi essa regra. Aliás, há quem já comente, a meu sentir o faz com muita razão, que essa palavra liminar aqui está errada. Tira ela, porque ela conflitou com o artigo 9º, que diz que não pode proferir decisão contra sem que a parte seja previamente ouvida. E as exceções que permitem assim fazer está no parágrafo único do artigo 9º, que é a tutela de urgência, tutela da evidência e mandado monitório. Não se fala de julgamento de improcedência liminar do pedido. Não faz sentido. Até porque a parte tem o direito de demonstrar, ao contrário do julgamento do juiz, que ela não postulou nada contrário a recurso repetitivo, que o caso dela é distinto, que o caso é diferente. Mas como ela não foi previamente ouvida, o juiz julgou liminarmente, o que vai acontecer? A parte vai apelar, quando da apelação, aí o juiz vai olhar os argumentos e vai dizer, tem razão, me retrato aqui. Já deveria ter feito a intimação lá. Então, como o TST diz que cabe para nós isso, no processo de trabalho, a minha ponderação apenas, e é o que eu vou adotar. Quando for essa situação, eu vou intimar primeiro a parte para que ela se manifeste, a se entender que aquele artigo tem cabimento. A se entender que ele não tem cabimento, aí se adota o posicionamento do TST. IUJ e IRDR. O que é o IUJ? Incidente de uniformização de jurisprudência. O que diz o CPC 73, artigos 476 a 479? Que, havendo julgamento de iguais assuntos de forma divergente, qualquer das partes ou qualquer membro do órgão julgador pode suspender o processo, lavra o acordo, reconhece as teses divergentes, encaminha o processo ao órgão competente e julga o dito incidente. E edita súmula se a decisão for por maioria absoluta dos membros do tribunal. Esse é o incidente facultativo de uniformização de jurisprudência do CPC de 73. O que fez o legislador? Na CLT, artigo 896, trouxe o IUJ facultativo de forma obrigatória. Artigo 896, parágrafo 3º. O que fez o CPC, o legislador, no novo CPC? Transformou o IUJ facultativo, do 476 a 479, em IRDR. É obrigatório. Ou seja, o nosso IUJ é obrigatório, o IRDR de lá, do CPC, é obrigatório. A meu sentir, tanto um como o outro é mero desdobramento do IUJ facultativo do CPC de 73. Ambos agora obrigatórios. E o nosso, aliás, veio antes do que o IRDR, porque o nosso veio na Lei 13.015/14, que dá nova redação ao artigo 896. Será que subsistem os dois no processo do trabalho? O TST disse que, artigo 8º, aplicam-se ao processo do trabalho as normas do 976 a 986 que regem o IRDR. Disse que aplica sim. Agora, notem o que consta no artigo 896, parágrafo 3º da CLT. Os TRTs procederão obrigatoriamente à uniformização da jurisprudência, que é o nosso IUJ obrigatório, nas causas da competência da Justiça do Trabalho. No que couber, será usado o incidente de uniformização de jurisprudência do CPC, do livro tal, que é artigos 476 a 479. Ou seja, na vigência do CPC de 73, nós, Justiça do Trabalho, temos um IUJ obrigatório e, no que couber, nós vamos nos socorrer do CPC. O CPC novo não tem IUJ facultativo, tem IRDR que é obrigatório. Os dois subsistem no processo de trabalho? É possível existir IUJ e também IRDR? O TRT diz que sim. Como que vai se regulamentar isso? Eu, sinceramente, ainda não sei. Eu acredito que na Justiça do Trabalho exista só IUJ e tudo que nele não constar eu posso ir no IRDR e trazer para cá. Mas a se entender de forma contrária, aí eu indagaria. Quando estaremos no IUJ e quando estaremos no IRDR? Mas essa é uma discussão que eu acho que, por já vigente a lei,
o próprio TST já deveria ter abordado. Não abordou. Eu lembro que eu estive o ano passado em Natal, Rio Grande do Norte, em um evento que havia cerca de 8 ministros do TST, e o assunto era sobre isso, e se falou muito de RDR. E todos eles disseram, isso aplica para nós, isso aplica para nós, isso aplica para nós. Eu só ficava perguntando, e o IUG? E o IUG? E o IUG? Mas não, lá não dava para perguntar, é que nem hoje, coisa boa, não dá para perguntar, fica com a dúvida por enquanto. Não sei como é que se fará. Entendo que nós temos o próprio e em tudo que o nosso comportar traz o IRDR. Os dois juntos, eu ainda não consegui fazer esse desenho. Mas, com respeito a vários colegas, já trocamos ideia, o Roberto, inclusive, alguns entendem que são plenamente compatíveis e que teriam até objetivos distintos. Artigo 9º da Instrução Normativa do TST, sobre embargos declaratórios, eles cabem em qualquer ato decisório no novo CPC. E isso serve para nós também. Mas apenas não se conta prazo em dobro, mesmo que tenha litis consortes. O artigo 10 da Instrução Normativa trata do artigo 932, parágrafo único, que é aquele que estabelece que o relator, sempre que perceber que tem algum vício no processo, ele tem que permitir, está ali o artigo na tela 57, incumbe ao relator, parágrafo único do 932, antes de considerar inadmissível o recurso, tem que considerar prazo para emendar ou complementar a documentação. Isso vale nos nossos agravos de instrumento. Faltou alguma peça? Diga qual é, intime, 5 dias. Não juntou? Vai ser julgado inadmissível. Juntou, está corrigido o vício. É um desdobramento daquele princípio da primazia da integral decisão de mérito do artigo 4º que eu comentei anteriormente. Aqui eu copio algumas situações que estão relacionadas exatamente a esse assunto. E um detalhe envolvendo esse tema, na área trabalhista, tem 2 situações que nós vamos ter que tomar cuidado doravante, quando de recursos. Uma coisa é o recolhimento de custas e a outra é o depósito recursal. O depósito recursal tem que vir completo o valor e quando do seu protocolo. Nós temos regra própria na CLT. Lá em Curitiba havia quem defendesse que tinha que dar prazo para emendar. Sustentei enunciado contrário, dizendo que não, porque nós temos regra própria. Quando tem regra própria, não aplica. E aí o detalhe, a meu juízo, esse é um caso de exceção do artigo 4º. Princípio da primazia da integral decisão de mérito. Não quando nós temos regra própria. Mas para efeito de custas, se entendeu o contrário. Custas, sim. Custas é possível corrigir. Depósito recursal, não. É o que está na instrução normativa. Eles fizeram essa bifurcação. Artigo 11 da Instrução Normativa, possibilidade de inquirir diretamente as testemunhas, que está no novo CPC, para nós não cabe, temos regra própria, artigo 820 da CLT. Artigo 13, temos 2 novos títulos executivos extrajudiciais, o cheque e a nota promissória, quando reconhecidamente decorram de dívida de natureza trabalhista. Ou seja, o nosso artigo 876 da CLT, que tem o rol dos títulos executivos judiciais e extrajudiciais, está ampliado pela interpretação do TST. Cheque e nota promissória, vinculada ao processo de trabalho, pagou o salário com cheque, voltou o cheque, entra com a execução do cheque, não entra mais com a ação trabalhista pedindo a condenação no pagamento daquele salário. Artigo 14 da Instrução Normativa, diz respeito ao artigo 65 do CPC, que é a possibilidade de utilizar mediadores e conciliadores na Justiça do Trabalho. Entendeu-se que não, salvo se for dissídio coletivo, que aí tem previsão até na própria Constituição. Artigo 489 do CPC é aquele que trata da fundamentação exauriente. Está aí na tela 65 o inteiro teor dele. E o parágrafo 1º diz, não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, e aí vem uma listagem grande pela frente. Segundo o artigo 15 da Instrução Normativa, o atendimento à exigência legal de fundamentação das decisões judiciais, conforme o 489, parágrafo 1º, tem aplicação no processo de trabalho e
o TST resolveu fazer várias observações específicas em relação ao dito assunto, até para definir o que é precedente, olha o inciso 4. O 489, parágrafo 1º, 4º do CPC, não obriga o juiz ou o tribunal a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pelas partes quando já examinados na formação de precedentes obrigatórios ou fundamento jurídico determinante de súmula. É aquela situação. O que já foi objeto de IRDR, por exemplo, de recurso repetitivo, e lá já tem a fundamentação, cada vez que você invoca isso, você não precisa da fundamentação outra. Basta que você demonstre que o teu caso é exatamente igual àquilo que foi analisado. E talvez seja por isso que o TST diz que cabe o IRDR para nós. Só que era só pegar o nosso IUJ e dizer, tudo que está no IRDR que é compatível, traz para cá, continua sendo IUJ, e a situação se aplica a isso, a meu juízo. Esse artigo 489 é outro que vai gerar muita polêmica, dúvida nenhuma, por causa dessa fundamentação exauriente, até porque, primeiro, CLT já prevê os requisitos da sentença? Prevê. Falta alguma coisa de requisito? Não. Salvo o rito sumaríssimo que está dispensado o relatório, tem que ter a fundamentação e tem que ter a conclusão. Fundamentação é exigência constitucional, artigo 93, inciso 9º. Há necessidade de regulamentar, seja por lei complementar ou infraconstitucional, o que é fundamentação? Há uma forte corrente doutrinária no sentido da inconstitucionalidade desse parágrafo 1º. Se vai vingar ou não vai vingar, não sei. Agora, vingando, cai por terra, ficamos tudo como dantes. Acabou a discussão. Em não vingando, vamos ter que aplicar. Com os temperamentos que o TST fez. Com mais aquilo tudo que eu falei. Contraditório pleno, nada de decisão surpresa, nada de usar fundamento. Quando inverter o ônus da prova, de forma fundamentada, prévia. Esse novo mundo do processo civil, que bateu a porta do processo do trabalho, que entrou, segundo o ato do TST, convém que ele permaneça ou convém que ele seja logo extirpado? Eu não sei o que vai acontecer nos próximos tempos. Felizmente, Mariana, próxima segunda-feira em Indaial é feriado municipal. Não porque tenhamos baixado algum ato. Logo temos mais tempo para pensar o que é que nós vamos fazer. O artigo 16 da instrução normativa trata daquela situação de cadastramento de advogado que pede a intimação, mas se ele não estiver cadastrado no sistema eletrônico, a intimação vai ser feita na pessoa de quem tiver cadastrado e ele não vai poder alegar a nulidade. E o 17, que trata da execução, diz que cabe tudo que está no novo CPC sobre hipoteca judiciária, protesto de decisão judicial e inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Tudo isso visando a efetividade da execução. Volta o Serasa, nós tínhamos um convênio, né, do TST com a Serasa, que foi cancelado e que estava a pleno vapor. A meu sentir é só restabelecer o convênio. Não há nenhum óbice em relação a isso. Sem prejuízo de, além da Serasa, poder inscrever em outros órgãos de proteção ao crédito. E mais, o juiz do trabalho pode fazer isso de ofício ou depende do requerimento da parte? Se os atos de execução são de ofício, 878, a meu juízo é para qualquer ato de ofício. Olhem só, eu já sabia. Cheguei ao enunciar a lâmina 74, olhei numa correria a instrução normativa do TST, tem várias outras lâminas pela frente, o nosso tempo esgotou, são 17 horas, e com certeza nós vamos precisar de encontros vários outros, mas vamos ter que fazer não mais o sistema de aulão, porque ele é assustador, já que vem vários assuntos e aí fica difícil até de assimilar um a um. Nós vamos ter que fazer blocos menores, assuntos específicos, vamos ter que conversar muito nós, operadores do processo de trabalho, e
Se exatamente o que consta no ato do TST cumpriremos ou não, cada um dará a sua resposta, mas está claro também no ato do TST que ele não é exaustivo, ele não é exauriente. Exatamente porque tem muitos assuntos do novo CPC que não foram mencionados e que também baterão a nossa porta e nós teremos que dar a resposta pelo sim, pelo não. Agradeço a presença de todos, 17 horas e até uma próxima ocasião.